Imagine um mundo onde existem pessoas com habilidades jamais vistas no planeta e que fossem imunes a qualquer coisa que pudesse feri-las. Mas agora imagine que essas pessoas, diferente dos heróis que vemos nos filmes, nas séries, mas como celebridades, políticos e astros da cultura pop, e que no fundo possuem seus próprios dilemas e interesses. Essa é a premissa de The Boys, série da Amazon, que adapta as HQs onde um grupo de humanos comuns caçam esses seres superpoderosos quando eles saem do controle. Então a definição de quem é herói e de quem é vilão não fica tão clara aqui, porque existe uma desconstrução daquela visão tão idealizada que possuímos desses personagens, onde os heróis são tão escrotos quanto qualquer pessoa no mundo real poderia ser. Porém, tem um personagem nessa série que pra mim deixa tudo ainda mais interessante. O Homelander, ou Capitão Pátria, é basicamente o super-homem desse universo. Ele é super forte, rápido, solta laser pelos olhos, é a prova de balas, tem a capacidade de voar e todos os outros superpoderes que conseguiram enfiar a goela abaixo quando inventaram o Superman. Porém, diferente do herói justo, altruísta e que coloca o bem maior acima do seu, o Capitão Pátria é basicamente o oposto disso. E analisando agora por esse ponto, eu acho que o Capitão Pátria acaba sendo uma definição melhor do que o próprio Superman, sobre como seria esse ser superpoderoso que voa pelos céus usando as cores dos Estados Unidos. Aliás, eu adoro o fato desse personagem usar a bandeira americana como seu símbolo maior, praticamente assumindo sem vergonha nenhuma seus reais interesses. E não que essa ideia de um Superman do mal seja algo inovador, extremamente original. Aliás, está longe de ser. Afinal, uma pequena pesquisa no Google e você encontra milhares de versões dessa abordagem, o que na maioria das vezes acaba deixando o personagem unidimensional e desinteressante. Porém, o interessante aqui é você ver como isso se desenrola na série. A grande diferença entre esses dois é que, ao contrário do Clark Kent, que teve a sorte em cair em uma fazenda no Kansas, onde foi acolhido e cuidado por um casal de fazendeiros, o Capitão Pátria foi desenvolvido em um laboratório criado como um experimento científico, afastado de qualquer relação afetiva que pudesse distraí-lo do objetivo ao qual foi projetado, em ser essa representação do herói mais perfeito que a humanidade já viu. Então o Capitão Pátria não simplesmente é um Superman do mal, porque existe uma razão para ele ter se tornado assim. Porque aqui em The Boys não é o poder que corrompe o indivíduo, mas sim as condições do meio ao qual o indivíduo se encontra, o que é algo que a psicologia concordaria. Existem estudos na área da psicologia, que eu vou deixar o link na descrição, que revelam como a privação afetiva durante a primeira infância pode gerar danos emocionais e psicossociais em uma criança, trazendo prejuízos irreversíveis em vários aspectos do seu desenvolvimento, sejam eles cognitivos, sociais e emocionais. Com destaque nesse último, onde a criança tende a desenvolver uma baixa autoestima, apresentando insegurança e dificuldades nas interações sociais, chegando a usar o medo e o isolamento como uma forma de se proteger de novos maus tratos e evitar o sofrimento, podendo assim se tornar hostil ao ambiente, afetando também o seu desenvolvimento de personalidade. Então, a privação de afeto e as negligências realizadas durante os primeiros anos da vida do personagem afetaram drasticamente o seu desenvolvimento, e as consequências disso acabam se refletindo no comportamento que ele tem ao longo das temporadas. O cara simplesmente é um psicopata narcisista e carente de atenção que se coloca acima de qualquer um que tente se opor a ele, o tornando responsável pela maioria das atrocidades que acontecem na série. Até que em determinado momento, o Capitão Pátria descobre que teve um filho da violência cometida a Becca. É então que ele vai atrás da criança e por alguns momentos você nota que existe uma tentativa de se aproximar do filho, por mais problemática e deturpada que seja essa tentativa. E fica perceptível a diferença que um lar de acolhimento faz no desenvolvimento de uma pessoa, pois o Ryan, o filho do Capitão Pátria, mesmo tendo todos os poderes do pai, ainda assim ele cresce doce, gentil e com enorme senso de proteção com aqueles que ele ama, diferente do comportamento que seu pai possui por conta da criação que teve. E isso não quer dizer que justifique as suas ações, ou que ele mereça uma redenção, mas nos ajuda a compreender como ele chegou a esse ponto, para evitar que outras pessoas também passem por isso.
E outro exemplo disso é o personagem do Butcher, ou Billy Bruto, um dos protagonistas da série, que em um dos episódios da terceira temporada é mostrado como ele teve um pai alcoólatra durante a infância, fazendo com que ele e o irmão passassem por diversos episódios de violência doméstica, por acreditar que a violência seria a melhor forma de preparar os seus filhos para lidar com as adversidades do mundo, o que acaba dando origem ao trágico suicídio do irmão de Billy, por não aguentar constantemente os abusos físicos e emocionais realizados pelo pai. E todo esse trauma na vida do personagem se reflete na personalidade que Bruto desenvolve com o tempo, mostrando como ele herdou do pai esse comportamento violento. E é óbvio que existem exceções, mas via de regra, alguém que teve uma criação em um ambiente de indiferença, discriminação e ausência de laços afetivos, dificilmente vai se tornar alguém carinhoso, complacente e altruísta no futuro. Assim como também, o ambiente saudável, repleto de compreensão e afeto entre seus indivíduos, só tende a gerar pessoas igualmente compreensivas e amorosas. Ou seja, o ambiente, na maioria das vezes, possui mais influência na construção do indivíduo do que qualquer outra coisa. E uma das cenas mais tristes pra mim nessa terceira temporada de The Boys acontece justamente no final do último episódio, pois nela o Capitão Pátria enfim decide mostrar o seu filho ao mundo. Um cidadão acaba manifestando a sua reprovação diante das atitudes inconsequentes e genocidas do Capitão Pátria, que acabam matando a sangue frio. O resultado disso, o personagem acaba ganhando a validação de todos aqueles que estão ali presentes, seja por medo ou por concordarem com a atitude assassina do personagem. Porém, antes do episódio acabar, a última cena, vemos lentamente o rosto do Ryan mudando a sua expressão inocente para um sorriso corruptivo. Essa pra mim é uma das cenas mais tristes de se ver. Saber que aquele garoto tão gentil, carinhoso e com potencial tão grande pode se tornar um assassino sanguinário tão cruel quanto o pai. Percebe o que acontece aqui? São pessoas replicando comportamentos e atitudes baseadas na violência, ou porque foram ensinadas assim, ou porque não tiveram suporte para ensiná-las outra forma de lidar com o mundo. Então, nesse caso, eu vejo uma única saída: começarmos a reavaliar a forma que lidamos com as nossas crianças e damos a elas os suportes necessários para mudar essa realidade, pois, caso contrário, bem, ainda continuaremos perdendo nossos super-homens.